Quero, nesta manhã, então, convidar vocês para a gente orar, como nós fazemos todos os dias, né? Todos os dias a gente ora. Às vezes a gente não tem muito, está meio desanimado, né? Mas a oração é maravilhosa, né? A oração é tudo de bom, a oração. Então eu quero convidar você para a gente orar, meu irmão, minha irmã. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos nos aproximar da graça santa de Deus, vamos exaltar, glorificar o Senhor e vamos concluir este assunto que nós estamos falando desde ontem. Uma triste verdade, né? Muito triste isso que nós estamos falando. Triste para todo cristão, né? Todo cristão, eu creio que depois de ouvir a explanação que nós colocamos aqui, vamos deixar claro, em explanação bíblica, nada do que foi dito aqui foi tirado da minha cabeça ou é uma interpretação pessoal da Bíblia. Tudo que foi dito aqui é bíblico. E eu convido você, convoco você, para você confrontar tudo que eu estou falando com a Bíblia, tá? Querido Deus, querido Pai, amado Senhor, graças nós te damos, Senhor. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem feito coisas poderosíssimas na nossa vida. E eu te glorifico e te agradeço. Bendigo o Senhor na sua bondade, na sua grandeza. Bendigo o Senhor na sua santa e poderosa majestade. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai querido, a entendermos um pouco mais deste assunto. Igreja. Ajuda-nos a, juntos hoje, mais uma vez, crescermos, Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor. Fala, Senhor. Abre o nosso entendimento. Tira de nós, Senhor, todo o ranço. Tira as pedras das nossas mãos, Senhor, que a gente venha a estar com as mãos limpas para receber a Tua palavra. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a minha oração. Sempre no nome do Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu creio que hoje a gente voltou a transmitir aí pelo Facebook, né? Transmitir ao vivo este culto aqui pelo Facebook. Eu estou me acertando aqui porque está um pouco diferente para mim, né? Então, bom, mas também aqui a gente não tem nenhuma preocupação a não ser a preocupação de levar a palavra de Deus até você, levar a verdade bíblica até você. E eu quero convidar você para a gente concluir. Eu acho que a gente conclui hoje aquele assunto, né, sobre igreja, que nenhuma igreja denominacional é bíblica. Não adianta dizer que Deus mandou eu abrir uma igreja. Deus não mandou nada, é mentira. Isso não é verdade. Biblicamente não existe isso. Isso é coisa
da sua carne. E se você não prega a palavra, é coisa do diabo. Simples assim. Se você for ver a história, e você acha na internet, mas não tem. Na internet tem a história de todas as denominações. Todas elas. Você vai ver o quê? Que ou o fundador diz que teve uma revelação para abrir uma denominação, o que não é verdade, porque a Bíblia nos mostra isso. Ou ele fazia parte de uma denominação e brigou lá, discutiu lá. E aí o que ele fez? Ele saiu de lá, com ele arrastou algumas pessoas e montou uma denominação. Pode, irmão, irmã, se você está achando que não é assim, estude a história das denominações. Veja aí, todas são dessa forma. Ou o sujeito recebeu uma revelação, diz ele, e biblicamente isso é impossível, ou ele é um dissidente da denominação que ele estava. Entende? É assim. Então a gente vê que essa divisão de denominações não é bíblica. Não existe denominação na Bíblia. Pode revirar. Vamos ler a Bíblia aqui em João capítulo 8, versículos 31 e 32. É claro que nesta passagem, Jesus não está falando de maneira específica da igreja. Sei disso. Você também sabe. Mas ele fala da igreja na medida que ele fala de saber a verdade. Ele está defendendo a missão dele como Messias, como Deus homem, como Salvador, perdoador. João capítulo 8, versículos 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que coisa interessante. Fundamentado nisso que a gente acabou de ler, infelizmente, a gente chega aqui a esta triste conclusão, que é uma triste verdade. O arrebatamento será um motivo de extrema tristeza para a igreja. Alegria, claro, para aqueles que serão arrebatados, mas quem vai ser arrebatado? Quem? Se pouquíssimas pessoas conhecem a verdade, poucas. E às vezes quem conhece guarda a verdade para você com medo de perder alguma coisa, né? Eu vou perder meus seguidores, vou perder o número de pessoas aqui. Não, eu estou fazendo tudo direitinho. Quem será arrebatado? Se nós temos que permanecer no Senhor para ser discípulo dele, se nós temos que permanecer no Senhor para
para conhecer a verdade nos libertará. Nos libertará do quê? Do que a verdade nos liberta? Do pecado. Sim, nos liberta da mentira, da falsidade, da hipocrisia, da falta de conhecimento, da falta de entendimento. Verdade é verdade. E aí você deve estar pensando, muito provavelmente você está pensando, né? Bom, e agora, o que eu faço? Não vou para a igreja nenhuma, é isso que você está dizendo? Ou se vou, a que denominação eu devo me juntar? A que denominação eu devo me filiar? Bom, a gente está usando a Bíblia para falar. Eu não estou usando o que eu acho nem o que eu penso. Eu estou usando o que a Bíblia me ensina. Embora não existam denominações no Novo Testamento. Tem gente que acha, viu? Mas não existe. Tem gente que acha, né? Até pelo em ovo. Certamente não há denominação, mas há igreja. Não é? Não existe denominação, mas tem igreja. A igreja que Jesus fundou é uma igreja que a gente pode chamar de universal. Não a denominação. Universal porque é única. É do universo. O universo todo segue, ou deveria seguir, aquela igreja. É universal não porque seja uma denominação. Aliás, Senhor. É universal porque abraça todas as nações. Esta é a igreja que Jesus fundou. Não a denominação. Mas há igreja, há também a igreja das cidades. A própria Bíblia nos mostra isso. Por exemplo, a igreja de Tessalônica, uma cidade, lá tinha uma igreja. São chamadas as igrejas domésticas, daquilo como está mencionado lá em Romanos, capítulo 16, versículo 5. Eu tenho a impressão de que esta igreja fundada por Cristo, ela abraça todas as igrejas domésticas. Entende-se aqui por igreja doméstica aquela igreja que está numa cidade, ou as igrejas de uma cidade. Porque a igreja que Jesus fundou, ela é única. O problema que surge nessa apresentação é o seguinte: por que existe o denominacionalismo? Ô, palavra difícil. Denominacionalismo. Por que não há uma só comunidade abrangente e que age em várias partes da cidade?
Por que tem que ter uma denominação aqui? 100 metros depois tem outra denominação que prega e fala totalmente diferente do mesmo Cristo. Então, a diferença que existe nas nossas cidades para a igreja que existia na época apostólica é que cada uma tem uma denominação e cada uma vê Cristo e a Bíblia de um jeito. A igreja de Tessalônica tinha uma conduta. Quando ela fugia da conduta, ela era chamada a atenção. Ela não era uma denominação. Ela era igual à igreja, por exemplo, só um exemplo, de Filadélfia. As igrejas que existiam em Roma, em Jerusalém, por exemplo, não Roma, não vou usar Roma, não vai dar confusão, né? Elas pregavam a mesma coisa, porque seguiam a orientação dos apóstolos. Podia uma se reunir num local e a outra no outro, não era denominação. Eram vários locais com igrejas, não denominacionais, mas para facilitar a vida das pessoas. Hoje não dá para fazer isso mais. Não dá para juntar uma igreja sem juntar a igreja a uma denominação. Toda igreja tem uma denominação. Até hoje as pessoas, você é pastor de que igreja? É o que a pessoa pergunta. Você é crente? Que igreja você é? Você está vendo? Aqui já indica que grupo você faz parte. Você crê em quem? Ou em quê? Não é a pergunta? Que igreja você é? Qual a sua igreja? É o que as pessoas me perguntam quando ficam sabendo que eu sou pastor, por exemplo. Que igreja você é? Mas que igreja eu sou? Eu sou da igreja de Cristo, é a única igreja que existe. Aí a pessoa fica me olhando com cara de ué. Como assim? Mas você é da Assembleia, você é da Batista, você é da Quadrangular. Que igreja você é? Eu sou da igreja de Cristo. Aí a pessoa não entende nada e fica quieta. Jesus quer que a gente faça parte da igreja, não de uma igreja. Quando eu comecei esse trabalho no rádio, há 20 e poucos anos atrás, a ideia que a maioria das pessoas faziam, e era o comentário, é que eu era contra a igreja, que eu queria pregar contra as igrejas. Foi duro de fazer eles entenderem que igreja é uma só, porque na cabeça dos pastores, dos donos de rádio, né, você vê, até hoje as rádios são fechadas para mim. Nenhuma emissora de rádio me quer. Por que eles não querem? Por quê? Se aceitam cada absurdo, né? Cada loucura, mas a mim não aceita. Já tentei várias vezes, não querem, eles não me dão resposta, eles não querem. Por quê? Porque lá tem pessoas de denominações e eu estou pregando contra as denominações, mas a favor da igreja. Então eles não querem confusão. Aí chega o sujeito lá e fala, ou ele sai ou saímos nós. Saiu eu, né? Você está entendendo? Eu não sou contra. Como é que eu posso ser contra a igreja? Se eu sou pastor, eu tenho que ser a favor da igreja. Porque todo pastor é pastor de igreja. Que igreja? De Cristo. O que eu sou contra, porque a Bíblia é contra, são as denominações. Isso aí
Não é bíblico. Então, como o Senhor nos quer dentro da igreja, não de uma igreja, às vezes a gente fala, né? Não, mas a gente tem que congregar. Sim, claro que tem que congregar. Quem foi que falou que não tem que congregar? Quando você me ouviu dizendo não congregue, não vá em igreja? Não vá em igreja, não é não vá na igreja. Isso é óbvio. A gente precisa congregar. Nós aqui estamos congregando. Ah, mas aí você não vai. Aí já vem aquela coisa da denominação. Aí você não vai lá na igreja, você não tem comunhão com os irmãos. Bom, agora ninguém está tendo comunhão com ninguém. Porque a gente não pode abraçar, não pode pegar na mão, não pode beijar, não pode fazer nada. E agora? Hoje eu não sei nem se as igrejas voltaram, mas até outro dia os cultos eram todos online. Eu queria ver a cara de ué que deve ter ficado esses que meteram o pau em mim há alguns anos atrás. A igreja, não as denominações. Você tem que procurar um local, se você quer ir e deve frequentar, um local que sustente os ensinamentos básicos do cristianismo. Isso é igreja. Não é, como diz lá, descida do Espírito Santo, quarta-feira, dia da descida do Espírito Santo. Onde estava o Espírito Santo? Que andar que ele estava? Essas coisas que as rádios gostam, aceitam. Nós temos que ter um lugar para frequentar, aonde as coisas básicas do cristianismo sejam proclamadas, porque a maioria dos cristãos não sabe o básico do cristianismo. Você quer procurar um lugar para frequentar? Procure um local, que às vezes a gente chama de igreja, mas tenha sempre na mente, denominação não é a igreja de Cristo. Né? Este local onde se cultua, se adora a Deus, se louva a Deus, tem que ser um local comprometido com a autoridade e a inerrância da Bíblia Sagrada. Tem que ser um local onde a Bíblia é a única regra de fé e prática. Não, aqui homem não pode usar barba. Bom, mas se a Bíblia é a única regra de fé e prática, isso não diz, a Bíblia não diz isso. Entendeu? Olha, se tem uma coisa básica, a Bíblia não diz que o homem não pode usar barba, não pode usar bigode, costeleta, cavanhaque. A Bíblia não diz um monte de coisa que um monte de igreja denominacional impõe. Por quê? Você tem que achar um lugar onde a autoridade bíblica, porque a Bíblia não erra, seja proclamada. A igreja, não denominação, igreja, grave isso, denominação não é igreja, é denominação. A igreja, aquela que Jesus fundou, que os apóstolos sustentaram, não é denominação, não tinha nome, não tinha presidente, não tinha nada dessas coisas que tem hoje. Ah, pastor, mas o tempo mudou, isso é modernidade.
A gente precisa acompanhar, sim, se é novo não é bíblico, se é bíblico não é novo. A igreja de Cristo, a fundada por Cristo, representa a única maneira justa de se ensinar a Bíblia. Por causa disso que eu digo que a igreja somos nós. A hora que a gente está reunido aqui, nós somos a igreja. A igreja não é prédio, não é placa, não é estacionamento. Igrejas são pessoas. Na igreja verdadeira, as pessoas têm liberdade para crescimento na santidade e na espiritualidade. É isso que você tem que procurar. Você tem que procurar uma igreja, não uma denominação, aonde os sacramentos, as ordenanças bíblicas sejam ministradas de maneira bíblica, ora. Mas quais são os sacramentos da Bíblia? Quais são as ordenanças da Bíblia? São duas. São dois sacramentos, duas ordenanças, a mesma coisa. O batismo e a ceia. Tal pessoa não pode tomar ceia. Eu não. Aonde está que eu devo proibir? Mas você está em pecado. Não é problema meu. O meu problema é mostrar para a pessoa que em pecado ela não pode. Agora, a responsabilidade é dela. Batismo com negócio de água assim, jogando, não é bíblico. Você tem que procurar uma igreja não denominacional, em que o culto vai glorificar a quem? A banda que toca, aquela irmã que canta, o cantor que recebeu cachê para vir na igreja cantar. Não. O culto tem que glorificar a Deus. O culto tem que edificar os adoradores e transformá-los. Como é que um sujeito que recebe um cachê para vir cantar aqui está sendo edificado? Está sendo edificada a conta bancária dele. Isso é bíblico. Você tem que procurar uma igreja que pregue as boas novas para as pessoas da região em que ela está. Não é forçar ninguém a ouvir, mas se a pessoa quiser ouvir, nós temos que pregar. Não é forçar o evangelismo, mas se a pessoa quiser ser evangelizada, nós temos que evangelizá-la. Isso é função da igreja. Você tem que buscar uma igreja não denominacional. Porque, mais uma vez, eu repito. E repito, olha, para quem quiser. Igreja denominacional não é bíblica. Mas a igreja verdadeira, algumas pessoas acho que não gostam muito quando eu falo de algumas coisas, mas ele mistura isso. Não misturo não. Eu estou na Bíblia. Porque a igreja deve representar a justiça. A igreja precisa se posicionar contra a maldade dentro da sua sociedade. Porque a igreja da Rússia
tem um posicionamento social. A igreja do México tem um posicionamento social. A igreja do Brasil tem outro posicionamento social. Porque as coisas acontecem na região da igreja. A igreja precisa se posicionar. Não é ir lá pedir, né, para o governo anular impostos que a igreja não pagou, que a denominação não pagou. Porque agora, vamos abrir o jogo aqui? A gente não está falando com gente boba, né? Às vezes eu quero usar um termo tão chulo, tão vulgar, mas é o termo correto, mas eu não vou usar, sabe? Mas esse lambe-lambe que fica com o governo das denominações é para ter os impostos perdoados, milhões e milhões de impostos, às vezes, de empregados que não foram pagos. Imposto de renda, IPTU. Não é porque apoiam ou porque estão preocupados com a justiça da sociedade. Não, é porque querem benefício próprio. Só não vê isso quem não quer. Está cheio de boca mole aí, grudado no governo. Você sabe aonde do governo, né? Estão grudados. Buscando benefício próprio, para o seu enriquecimento. Como é que essas denominações alugam prédios e não pagam os aluguéis? A pessoa que tem um prédio para alugar, ela precisa receber o dinheiro, porque ela paga imposto, enfim, é o dinheiro daquilo que ela alugou. E passa, ó, a pessoa não paga, vai para a justiça, aí caiu na justiça, aí que demora mesmo. E a pessoa se diz cristã, diz que Deus faz milagre lá dentro. Eu não sei que Deus é esse, né? Eu realmente não sei. Que Deus é esse que faz milagre lá num lugar de caloteiro? Você vê que essas 7 coisas que eu citei aqui, nenhuma delas você vai encontrar a palavra denominação. Claro que não vai encontrar. Porque isso é coisa criada pelo homem, para benefício próprio. Algumas denominações são melhores do que outras. Como é que são melhores? Na medida em que encorajam as igrejas a serem como as 7, a serem como essas 7 descrições que a gente colocou aqui, que são bíblicas. Mas isso não muda a verdade. A verdade é qual? As denominações não são a verdadeira igreja. Nenhuma delas pode chamar para si o nome de Igreja de Cristo. Porque são denominações. Na verdade, nua e crua, defendendo a igreja fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, as denominações não são igrejas, são denominações. A gente precisa mudar. Aliás, o povo brasileiro já passou da hora de mudar, né? Nosso povo já passou há muito tempo. Nós estamos atrasados, não é só em tecnologia, nós estamos atrasados em tudo. A gente precisa parar de dizer igreja luterana. Não existe igreja luterana.
A igreja presbiteriana. Não existe a igreja presbiteriana. Isso é um nome inventado pelo povo. É um nome inventado pelos seus fundadores e aceito pelo povo. Isso é um nome denominacional. Dá um nome à igreja. O que quer dizer? Procure no dicionário. Denominação. Denominar. Dar um nome. É só procurar no bendito dicionário. O que a gente precisa fazer é parar com isso. Denominação não é igreja, nenhuma delas. É que daqui ninguém pode me tirar, né? Não é? Mas se eu tivesse isso falando numa dessas emissoras de rádio, amanhã já estava fora do ar. Mas você deve estar perguntando, bom, se as denominações não são igreja, e não são mesmo, nenhuma delas, por mais bonitinha, certinha, redondinha, não são igreja. O que elas são então? Elas são estruturas ou organizações criadas pelos homens. Nenhuma delas foi criada por Deus. Por causa disso que quando alguém diz assim, olha, foi Deus que mandou, Deus me chamou para abrir esse ministério. Meu Deus do céu. Que Deus te chamou? Nada. Isso aí você abriu por conta própria, porque você quis. A única e verdadeira igreja ainda existe. Claro que existe. Mas ela perdeu grande parte da sua unidade terrestre por causa do pecado humano. E denominação faz parte do pecado humano. Eu sei que isso vai. Não é que são pouquíssimas pessoas que me ouvem, né? Não tem repercussão nenhuma. Eu fico feliz por aqueles que ouvem e entendem a verdade, né? As denominações, na verdade, olhando pelo lado bíblico, são como fita adesiva ou cola. Mas como? Você está ficando doido? Não. Elas tentam fita adesiva, porque com fita adesiva a gente cola, né, as coisas. Com a cola a gente junta e cola. São exatamente isso. Elas tentam colar, restaurar algo que não é idêntico, mas que elas querem pelo menos parecer idêntica à igreja original criada por Cristo. Então diz que elas são fita adesiva, cola. Porque elas não são igreja de Cristo. Porque cada uma vê Cristo de um jeito. Cada uma prega de um jeito. E eles falam declaradamente, não, aqui a gente crê assim. Essa é a nossa fé. Esta está fora da visão. Eu cansei de ouvir isso. De gente que hoje é dono de igreja. Pastor Mário está fora da visão. Eu estou fora da sua visão. Eu não tenho que andar na sua visão. Cansei de falar isso também. Estou fora da sua. Eu não tenho que andar na sua. Não é você que me salva. Quem me salva é Cristo. Eu tenho que estar com a visão em Cristo. Quem está fora da visão de Cristo é você. Então, se você quer frequentar uma denominação, busque, e é o que eu falo há anos, né? Que
pelo menos ela seja bíblica. Pelo menos, porque senão nem igreja vai ser. Que seja bíblica. Que pregue a Bíblia. Que ensine a Bíblia. Que leve a sério cultuar a Deus, não cultuar homens. Que Cristo seja o centro daquele culto, não homens, não cantores, pregadores. Pelo menos busque uma que seja bíblica. Que não fique inventando milagre, cura, vendendo coisa, fazendo descida do Espírito Santo, culto da família, culto do jovem. Eu falo isso há anos. E que dia vocês cultuam a Deus aqui? Nossa, isso vira um banzé quando eu falo isso. Que a graça de Deus e a compaixão do Senhor esteja sobre nós. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, ó Senhor, quantas coisas foram ditas sobre este assunto de ontem para hoje. Quantas coisas. Muitos não aceitam, Senhor. Não concordam, Senhor. Ficam com raiva porque a gente falou contra uma coisa que eles idolatram. Alguns têm até o orgulho denominacional. O orgulho da sua denominação. Outros seguem homens, têm homens como ídolos, como referência. Continua, meu Pai, meu Deus, falando com cada um deles, abrindo o entendimento, abrindo a mente. Derrama, Senhor, da tua graça poderosíssima e dá-nos, Senhor, um dia debaixo das tuas santas mãos. Livra-nos da mentira. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.